No próximo dia 5 de junho será celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data surgiu em 1972 e foi criada pela ONU para incentivar a preservação do meio ambiente e evitar os impactos negativos que a gente presencia aí diariamente em relação à destruição do meio ambiente, que prejudica a gente de diversas formas. Aqui no Brasil, existe a Semana Nacional do Meio Ambiente, que também realiza diversas ações voltadas à preservação desse bem tão precioso para nós que vivemos aqui na Terra. E para homenagear a data, a gente vai conversar hoje com a escritora Palmira Raine, que é a autora desse livro, Mila, a Pequena Sementinha. Esse livro vai ser lançado, no dia 2 de junho, domingo, e a gente vai abordar um pouquinho sobre a temática dele, o enredo e a relação que ele tem com essa questão do meio ambiente. Palmira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre Mila, a Pequena Sementinha e minhas outras produções. Pois é, Mila, a Pequena Sementinha. Sobre o que se trata esse livro, né? Como é que foi a concepção dele? Bem, é a história de uma semente sensível, que adorava viajar com o vento, vendo as diferentes paisagens, adorava brincar nas barbas do vento e tinha muito medo de um dia criar raízes e ter que ficar no mesmo lugar, sempre parada, olhando sempre a mesma paisagem. Mas um dia, depois de uma forte ventania, ela cai sobre um terreno macio e termina criando raízes. E depois ela vai descobrindo que está se tornando uma linda flor amarela. No caso, quando você criou esse livro, já tem um certo tempo? Como é que foi esse processo? Sim, é bem interessante. A minha filha, os meus filhos sempre me dão muita inspiração para criar as minhas obras. E minha filha uma vez falou para mim: mamãe, eu quero sempre ser criança. Eu não quero crescer. Eu pensei sobre isso, também o processo de crescimento da criança, a transformação, o fato dela passar por diversas fases, Isso me inspirou a escrever essa história de Mila, Porque Mila também tem que passar por um processo de transformação, ela tem que florescer para virar flor, Ela tem que descobrir que ela vai precisar criar raízes, ela tem que se descobrir dentro de um jardim e ela vai ter que lidar com as dificuldades desse período, mas também com as belezas dessa transformação que ela vai encarar, Então, acho que os meus filhos também são uma fonte de inspiração para mim. Qual é a relação que você tenta trazer no livro com essa questão que hoje é tão importante? Bem, a própria questão de eu estar falando sobre um tema que envolve a própria natureza. No livro também a sementinha conversa com a árvore, que é a árvore centenária. É uma árvore muito sábia que dá conselhos de amor à sementinha e ajuda no processo da transformação, Atualmente eu acho que esse tema do meio ambiente é cada vez mais atual, até porque a gente precisa conscientizar as crianças da importância da preservação, Da importância, por exemplo, que uma árvore centenária tem, Da importância, por exemplo, que uma flor no jardim, que a gente pensa que é algo comum, Mas que tem uma importância lá em todo o desenvolvimento da natureza, da preservação, da gente ter verde na nossa cidade, da gente ter árvores preservadas, Eu acho que isso é bastante importante e a gente nunca é demais falar sobre isso. Agora é um livro infantil com uma temática muito adulta, Exato. Ele é recomendado para todas as faixas etárias ou são só as crianças mesmo que vão assimilar o conteúdo aqui? Bem, eu costumo dizer assim que os bons livros infantis, eles podem ser lidos por crianças, mas também por adultos. E os bons livros infantis encantam adultos também, Então, é necessário que a gente saiba abordar temas e muitas vezes pensa assim, porque é para criança, tem que ser algo bobinho. Não, as crianças são leitores exigentes. Eu tenho visto isso na minha trajetória de escritora. Então, é preciso que a gente saiba abordar os diversos temas, as diversas temáticas, claro, com a ludicidade, com a linguagem adaptada ao público infantil, mas temas que são importantes também devem ser abordados. E eu acho que um bom livro infantil, ele encanta diversos públicos, diversas idades e várias gerações, Agora, falando um pouquinho sobre sua trajetória, você também é escritora de outros livros, E no início dessa entrevista, você falou da importância que seus filhos têm nesse processo de criação, Sim.
Fala um pouquinho sobre essas outras obras e de como é que foi essa concepção. Realmente seus filhos são sua maior fonte de inspiração para escrever? Sim, meus filhos são grande fonte de inspiração para mim, mas crianças também, leitores, que às vezes eu estou num evento infantil e um leitor pergunta por que não tem um leitor, por exemplo, eu fui a um evento no Pelourinho e ele me perguntou, uma criança, né, me perguntou, olha, eu sinto falta de livros que falem sobre a Bahia, que livros infantis que falem sobre a Bahia. Eu comecei a pensar sobre isso, né? Então eu resolvi adaptar o conto da Chapeuzinho Vermelho para a realidade baiana. E aí eu escrevi Chapeuzinho no Pelô, em que a Chapeuzinho vem para Salvador visitar. O lobo também veio junto, a vovozinha, a mamãe, e ela vive uma aventura regada a Dedê. E a partir, então, das observações dos meus leitores, né, do público mirim que lê, que interage com os escritores, que vão a eventos e dizem, olha, eu sinto falta disso, eu gostaria de ver isso. Você vai tendo ideias também, você vai se inspirando, né? Aqui o exemplo, o livro que ela citou, né? Chapeuzinho no Pelô. E tem esse outro aqui também que eu queria que você falasse, Contos que a Bahia Tem. Isso, esse livro é uma coletânea muito interessante, porque são 16 autoras, né? E temos aí prosa e poesia, temos contos e poemas direcionados ao público infanto-juvenil. Então, temas diversos, né? Sobre a questão da preservação da natureza, sobre a questão da Bahia, né? Tem um conto sobre a ilha de Taparica, tem um conto que fala sobre o Parque de Pituaçu, mas tem outros contos também e poemas que não tratam necessariamente da Bahia, mas que têm a ver com o universo infanto-juvenil. Então, isso eu acho muito interessante porque mostra que na Bahia nós estamos tendo uma produção de literatura infantil e infanto-juvenil, que é uma produção que tem se mostrado forte e nós estamos buscando sempre reunir essa produção para mostrar que na Bahia produzimos coisa boa na literatura infantil e infanto-juvenil também. Agora, para quem quiser conhecer um pouco melhor a sua obra, tem rede social, tem algum site? Tem, pode acessar meu site, que é www.palmiraheine, H-E-I-N-E, o sobrenome, .com.br. Para adquirir meus livros também pode entrar na lojinha asasdaleitura.loja2.com.br. E para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre o lançamento da Mila Pequena Sementinha no domingo, né? Onde é que vai ser, qual horário? Vai ser lá no Espaço Articultura da Ceazinha, no Mercado do Rio Vermelho, às 10h30. Vai ter contação de história musicada com a contadora Terezinha Passos, acompanhada do músico Val da Mata, né? Além da contação de história musicada, depois nós vamos ter uma oficina de materiais recicláveis para confecção de flores, né? Então, justamente para fazer a ligação com o Dia do Meio Ambiente, né? Esse uso de materiais recicláveis para fazer as flores, para recontar de algum modo a história, eu acho que traz a criança também para o protagonismo. Esse livro, ele é gratuito, tem algum valor? O evento será gratuito, o lançamento. Quem quiser adquirir o livro no dia, ele estará custando R$30 lá à venda no Mercado do Rio Vermelho, na Ceazinha, no Espaço Arte e Cultura. Bom, você que está em casa, que tem um sobrinho, um afilhado, um filho, né? Já tem até programa para o final de semana. Domingo, 10 horas. 10h30 da manhã. Espaço Arte e Cultura da Ceazinha, Mercado do Rio Vermelho. Pronto, então a dica está dada. A gente conversou sobre o lançamento desse livro, Mila Pequena Sementinha. Agradecer a Palmira pela atenção. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Muito obrigada. E você que está em casa, vamos lembrar que meio ambiente é muito importante para todos os seres vivos, então vamos preservar. Esse foi o tema do Em Pauta de hoje. Eu aguardo vocês no próximo.